Em 4 de julho de 2026, faz 839 anos. A série Crusade estreia no canal 4 britânico. O jogo Crusader Kings 3 lança a expansão By God Alone. Todo mundo está olhando para as cruzadas de novo. Mas pouca gente conhece a noite que decidiu tudo. Uma tenda. 3 homens. E uma escolha tomada às escuras, no calor de julho, que apagou um reino do mapa. E se essa escolha tivesse sido outra? Para entender a noite de Séforis, precisamos voltar 88 anos. Em 15 de julho de 1099, cavaleiros da Primeira Cruzada tomaram Jerusalém. O reino latino de Jerusalém nasceu, uma colcha de retalhos cristã encravada entre o Cairo e Damasco. Por quase um século, sobreviveu à força de tréguas frágeis, casamentos políticos e ouro. Em 1187, o equilíbrio é outro. Saladino, Salah ad-Din Yusuf, unificou o que antes era impossível, Egito e Síria sob um único trono aiúbida. Pela primeira vez desde a chegada dos cruzados, há um sultão que pode reunir um exército de 40.000 homens em uma única estação. Do outro lado, está um reino dividido. Guy de Lusignan, um francês casado com a herdeira do trono, é coroado em 1186. Os barões locais o desprezam, chamam de forasteiro inexperiente. Há um conflito que ele nem entende. A trégua de 1185 entre Saladino e o reino cristão acabou de ser quebrada por Reinaldo de Chatillon, senhor do castelo de Kerak, que atacou uma caravana muçulmana protegida por garantia de paz. Saladino jurou matar Reinaldo com as próprias mãos. E reuniu o maior exército que o Levante já viu. Do lado cristão, há um homem que entende o que está em jogo. Raimundo III de Trípoli, 27 anos vivendo no Levante, casado com Estiva, viúva rainha de Tiberíades. Raimundo fala árabe. Raimundo conhece o terreno. Raimundo sabe esperar. 2 de julho de 1187, à noite. A vila de Séforis, na Galileia. O exército cruzado está acampado junto à fonte da cidade, 20.000 homens com água em abundância. Saladino acaba de cercar Tiberíades, a 25 quilômetros de distância. Dentro do castelo, está Estiva, esposa de Raimundo. A tenda de comando reúne 3 opiniões. Reinaldo de Chatillon e Gerard de Ridefort, mestre dos Templários, exigem a marcha imediata. Honra. Resgate. Cruzada. Raimundo, marido daquela mulher sitiada, fala mais baixo. Diz a Guy, é melhor que minha esposa caia do que perder o reino. Ficar em Séforis. Forçar Saladino a vir até nós, em terreno escolhido por nós, com água do nosso lado. Guy escolhe a marcha. A história escreveu o resto. Mas e se Guy tivesse ouvido? Imagine. Saladino chega a Séforis em 4 de julho. O exército cristão está descansado, enfileirado, com a fonte da cidade nas costas e o sol da tarde na cara dos atacantes. Saladino é estrategista demais para entrar nessa armadilha. Recua para Damasco, sem perda decisiva. A Tiberíades cai, Estiva é levada como prisioneira honrada e libertada semanas depois, como Saladino fazia com mulheres nobres. Mas o exército cruzado está intacto. Sem o desastre de Hattin, não há colapso. Jerusalém não é tomada em 2 de outubro de 1187. A notícia que chega à Europa é de uma trégua difícil, não de catástrofe. Sem a queda de Jerusalém, o Papa Gregório VIII não convoca a Terceira Cruzada em outubro daquele mesmo ano. Sem Terceira Cruzada, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra nunca embarca para o Oriente em 1189. Talvez ele resolva, em vez disso, a guerra civil dentro de seu próprio reino. Felipe Augusto da França fica em casa. O Sacro Imperador Frederico Barbarossa, que morreu afogado em um rio da Anatólia em junho de 1190, simplesmente não vai. E vive mais tempo. Saladino morre em 3 de março de 1193, sem ter sido a lenda que conhecemos. Apenas mais um sultão competente entre muitos. O reino aiúbida fragmenta na sucessão entre seus filhos e irmão Al-Adil, sem o mito da reconquista para mantê-los unidos. Sem a queda de 1187, Jerusalém continua latina. Por quanto tempo? Talvez décadas. Talvez séculos. A Igreja do Santo Sepulcro segue como destino de peregrinação europeu mais importante. Não há humilhação coletiva que financiou tantas cruzadas posteriores. A teologia da cruzada, no Ocidente, perde força, sem trauma, sem mártires. As ordens militares mudam de função. Templários e hospitalários, em vez de fugitivos defendendo o Acre como último reduto, viram guarnições urbanas estáveis.
Cuidam de estradas, hospitais, redes de peregrinação. Acumulam reputação por serviço, não por desespero. Do outro lado, sem vitória mítica, Saladino não consegue selar a aliança entre curdos, turcos e árabes que lhe deu o Egito e a Síria. A reconquista islâmica do Levante é adiada, talvez fragmentada entre os herdeiros aiúbidas em Damasco e Cairo. Talvez nunca aconteça da forma que conhecemos. E há uma consequência cultural quase invisível. O encontro entre línguas, latim, francês antigo, grego, árabe, siríaco, continua nas ruas de Jerusalém em 1200, em 1300. Tradutores trabalham em paz. Os textos gregos e árabes que chegariam à Europa pela Espanha, em Toledo, talvez cheguem antes, pelo Levante. O Renascimento europeu começa 2 séculos antes? É possível. É talvez. Avancemos 66 anos. 13 de fevereiro de 1258. Hulagu, neto de Gengis Khan, entra em Bagdá. 150.000 mongóis destroem o califado abássida em uma semana. Quando essa onda chega ao Levante, na realidade, ela encontra um sultanato mameluco já consolidado no Egito, que para os mongóis em Ain-Jalud em 1260. No nosso IC, Hulagu encontra outro mapa. Encontra um estado cruzado vivo em Jerusalém, com cidades portuárias prósperas em Tiro, Acre, Beirute. Encontra reinos aiúbidas fragmentados sem o nome Saladino para uni-los. A balança muda. Talvez os mongóis entrem em aliança com os cristãos, como tentaram na realidade em 1260 com cartas trocadas com o Papa. Talvez funcionem juntos. E uma consequência ainda maior. Sem terceira cruzada, não há a quarta cruzada. Em 13 de abril de 1204, na realidade, cavaleiros cristãos saquearam Constantinopla cristã ortodoxa, financiados por Veneza. O Império Bizantino quase quebra ali. No nosso cenário, sem a sequência de chamados papais que levaram a essa cruzada desviada, Constantinopla nunca é saqueada. Bizâncio chega ao século XIV, ao XV, em condição diferente. Talvez Constantinopla resista a Maomé II em 1453. Talvez não caia naquele dia. Talvez não caia. Avancemos 120 anos. 13 de outubro de 1307. Sexta-feira 13. Felipe IV da França ordena a prisão simultânea de todos os templários do reino. Quer destruir a ordem para pagar dívidas e confiscar tesouros. Na realidade, conseguiu, porque os templários estavam fragilizados desde a queda de Acre em 1291. No nosso IC, os templários, sem o trauma de 1187, sem a perda de Acre como sequência, são uma instituição financeira pan-europeia em pleno vigor. Tem rede de comendarias da Escócia ao Chipre. Tem letras de câmbio que funcionam como sistema bancário internacional 200 anos antes dos Médici de Florença. Filipe IV tenta. O Papa, sem cativeiro de Avignon, recusa cooperar. O grão-mestre Jacques de Molay, em vez de queimar em 1314, dá um soco diplomático. Os templários sobrevivem. E o capitalismo medieval europeu não nasce dos banqueiros italianos no século XIV. Nasce dos cavaleiros monges no século XIII. Outras famílias fundam outros bancos. Outros reis financiam outras guerras. Outro mundo. 4 de julho de 2026. 839 anos depois daquela noite em Séforis. A série Crusade no Canal 4 vai mostrar, mais uma vez, o exército cristão marchando para a sede e a morte sob o sol de julho. Crusader Kings 3 vai deixar o jogador escolher o que Guy não escolheu. Mas a história real teve um momento, em uma tenda na Galileia, em que 3 vozes pesaram. E a voz mais sábia perdeu para a voz mais alta. A escolha de Guy fechou um portal. Um reino que poderia ter sobrevivido, ordens militares que poderiam ter ficado em paz, um Bizâncio que poderia ter durado, um renascimento que poderia ter vindo antes. Imagina o portal que ficou aberto. Você acha que o Estado Cruzado teria durado o século XIII inteiro? 50 anos? 100 anos? Até hoje? Conta nos comentários. E se quiser ver mais portais como esse, se inscreve no IC. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo IC te esperando.